Você já percebeu como justamente no dia de culto tudo parece acontecer? Dá sono, parece compromisso de última hora, cheio de convites inesperados. Até o celular fica mais interessante. Parece que tudo que existe uma. Parece que tudo faz com que parece que tem uma força tentando impedir a gente de estar na presença de Deus. Mas será que esse problema é só espiritual? Ou será que existe uma batalha acontecendo dentro de nós? Vem comigo para a gente descobrir. Graça e paz, irmãos. Hoje aconteceu algo que me fez refletir bastante. Depois do culto, eu estava conversando ali com o meu pastor, a gente costuma ficar, os irmãos, né, ali fazendo uma conversa, uma prosa ali, né? E a igreja estava muito vazia, mesmo tendo sido um culto de domingo. Ele comentou que durante uma oração ele teve uma visão que ele viu o inimigo usando laços para as pessoas e impedir que elas fossem à igreja. Eu respeito essa experiência, eu acredito sim, a gente pode ter essas visões, né? Conforme o nosso grau de atividade com o Espírito Santo. E a gente sabe que existe realmente uma batalha espiritual, né? E a Bíblia deixa isso muito claro. Mas aquela conversa despertou uma outra pergunta no meu coração. Será que o inimigo consegue nos impedir sozinho? Será que é só ele o culpado? Foi aí que eu comecei a pensar em uma coisa. Sim, a batalha espiritual existe. A Bíblia nunca esconde isso. Nunca escondeu que existe um inimigo. Tanto que há um momento que a gente ouve na Bíblia, né? Que a nossa luta é contra as potestades. Mas o inimigo ele pode tentar, ele engana, ele acusa. Ele quer realmente ultrapassar de Deus. A Bíblia ela nunca esconde que realmente existe esse inimigo, né? Ele tenta, ele engana, ele acusa, quer nos afastar de Deus. Ele fez isso com Eva, tentou, jardim, tentou Jesus no deserto, tentou Pedro. Então, assim, seria muita ingenuidade nossa dizer que Satanás não trabalha para esfriar a nossa fé, esfriar a fé das pessoas. Ele trabalha e trabalha muito. Mas existe um detalhe importante. O diabo ele não decide por mim e nem por você. Ele pode tentar, mas a decisão final é nossa. A maior batalha acontece dentro de nós. E aí veio uma frase na minha mente. Talvez eu diga e algumas pessoas não entendam, mas o pensamento é mais ou menos esse. O inimigo sussurra por fora, mas a brecha está por dentro de nós. Quem dá essa liberdade para ele somos nós mesmos. Eu lembrei quando eu assisti um do Constantine, né, com o Keanu Reeves, que há uma parte que a mulher fala para ele que não acredita, e ele fala, você devia, pois o diabo acredita em você. E falando ali na conversa, ele fala, né, que às vezes a gente ouve sussurros, eles não podem interagir, mas que a gente ouve sussurros, né, eles podem sussurrar aos nossos ouvidos, tanto bem quanto mal, mas é a gente que toma a decisão final, né. E isso me atingiu muito quando eu comecei a lembrar de tudo isso, porque particularmente lembrei de mim mesmo, né? Porque assim, quantas vezes que eu não pedi, não procurei desculpas para não estar na igreja congregando? Qualquer coisa, qualquer coisa. Quantas vezes apareceu qualquer motivo e eu aceitei? Vou dar exemplo para vocês. Jogo de bola, filme na casa dos outros, janta, ou até mesmo eu simplesmente olhava e falava para minha esposa, hoje eu não quero ir, não estou afim, e pronto, né? Mesmo hoje eu ainda uso a Bíblia no celular, e às vezes eu quero postar uma história na igreja, tô lá dentro da igreja, e a gente vai postar uma story,
Aí aparece aquela notificaçãozinha do WhatsApp, de alguma coisa, aí você vai ver aquela notificação, daquela notificação vai outra, da outra vai outra, vira uma bola de neve, quando você vê, você já está no TikTok olhando um monte de vídeo, você está no Facebook, e aí você perde parte da pregação. E a culpa é do celular? Não. A culpa é do diabo, em partes, porque ele pode me mostrar as notificações, mas quem decide se vai olhar ou não sou eu, né? Essa é uma decisão minha. Eu escolho ver uma notificação, ver algo e continuar vendo. Sou eu que escolho, não é ele. Do mesmo jeito que eu posso escolher desligar meu celular antes do culto e só ligar depois. Ele pode sugerir que eu veja, mas ele não decide. E o que a Bíblia ensina? É interessante que a Bíblia nunca coloca toda a responsabilidade no lado. Ela diz que existe um inimigo, como eu já falei, mas também diz: resiste ao diabo. Se manda resistir, é porque eu posso escolher resistir. Também vemos que somos atraídos pelos nossos próprios desejos. A gente é carnal. A carne anseia por coisas que nos afastam de Deus. A gente viu lá no Éden, a gente vê em várias situações, né? Ou seja, existe uma luta espiritual e existe uma luta contra a nossa própria carne. É aquela velha metáfora dos dois lobos. Qual você tem alimentado mais, né? Porque assim, uma coisa que eu vejo muito é que a gente tem que colocar toda a culpa no diabo. Tudo que acontece é o diabo, tudo que acontece é o diabo. E às vezes ele nem precisa fazer muita coisa, entendeu? Basta ele encontrar um coração que já está cheio de desculpas, ele vai agir. Se ele já chega e a casa já está meio bagunçada, é o que basta para ele terminar de fazer bagunça. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa se resguardar. A gente precisa orar, a gente precisa de jejuar, a gente precisa estar em comunhão, né? Talvez hoje você possa estar vivendo a mesma situação que eu vivi. Você ama a Deus, só que qualquer coisa parece ser mais importante. Qualquer distração parece mais interessante, qualquer motivo se torna suficiente para faltar. Às vezes eu não tenho uma roupa. Você olha e seu guarda-roupa está cheio. Eu não tenho um sapato, é de chinelo. Sabe? A gente caça qualquer motivo. E eu acho que eu fiz esse vídeo até mesmo porque assim, eu caço qualquer motivo para não gravar aqui no canal. Né? Falta um tripé, né, que o meu tripé quebrou e eu não tenho condição no momento de comprar outro. O, a luz, eu estou usando uma improvisada. O microfone eu ganhei. Então, eu também caso qualquer motivo, até mesmo para não estar congregando aqui no canal, trazendo essas mensagens para vocês. E é em cima disso que hoje eu posso falar com vocês. Não endureçam o seu coração. Não deixem que qualquer coisa desanime vocês. Não permitam que o inimigo sussurre e que vocês acatem esse sussurro. Ele não decide por vocês. Quem decide por vocês é você. Não alimente o lado mal, alimente o lado bom. Volta, luta, resista e persista. Porque quanto mais tempo a gente fica longe da comunhão, mais natural vai parecer ficar longe. Chega daquela historinha de a igreja somos nós. Nós somos parte da igreja. A igreja é a união de todos os membros. Um corpo não se forma só com o dedo ou com o braço, se forma numa unidade, né? E eu quero terminar deixando uma frase que resume tudo que eu aprendi com essa reflexão, né? Eu já falei, mas o inimigo ele pode sussurrar nos nossos ouvidos, mas quem decide qual voz vai obedecer é você. A responsabilidade pelos seus atos é sua. Que Deus nos dê discernimento para reconhecer essa batalha espiritual
coragem para assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Né? Não se deixe mais enganar. Lute, resista e persista. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.